Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui conectados, atendendo um convite da nossa amada, da nossa queridíssima amiga Solemar. E nós vamos falar hoje pelo Centro Espírita de Estudo e Meditação, CEM, que fica no bairro do Gopoúva, na cidade de Guarulhos. É uma casa tão amiga, em particular a Solemar com a sua mãe, com a sua prima, nos atende sempre com tanto carinho. Então é uma alegria redobrada poder falar hoje através deste canal para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo. Eu vou dar mais um tempinho, 1 ou 2 minutinhos, para que as pessoas consigam se conectar, porque quanto mais pessoas estiver na sala conosco, mais enriquecido fica esse Evangelho. Eu agradeço até agora os nossos amigos Donizete Marcos, lá de Jacupiranga, no Vale do Ribeira, a Emília, Sueli, a Rosângela Pires, que está comigo aqui, fazendo companhia, minha querida. Vocês estão acostumados com ela, né? Hoje sou eu que estou aqui. Mas é uma alegria muito grande, podem acreditar. Estar falando do Evangelho do Cristo através do Centro Espírita de Estudo e Meditação. Nós escolhemos falar hoje sobre a fé. Na verdade, foi um pedido da Solemar que nós falássemos um pouquinho sobre a fé. Essa tão decantada, tão falada, tão poetizada, né? Uma palavrinha tão curta, mas que tem um poder imensurável. Evidentemente que o Evangelho, segundo o Espiritismo, e outras obras falam sobre a fé, cada um tem a sua forma de ver e de sentir e de praticar. Então nós vamos hoje falar daquilo que eu mais entendo, ou pelo menos aquilo que eu mais assimilo sobre a fé. Então vou fazer só um parentezinho, para não entrar, desculpe o termo, assim, de sola. Nós vamos falar que Deus não vende nem barganha bênçãos. Então essa questão de promessas, essas coisas todas, isso aí é uma ilusão, pura ilusão. Porque Deus, se Ele tiver que dar, se Ele quiser dar alguma coisa para nós, Ele dá sem pedir nada em troca. Ele não dá glórias, não dá bênçãos, Ele não barganha nada. Nem as suas graças. Por isso, que se soubéssemos exatamente o que Ele espera de nós, se nós soubéssemos o que Ele espera, nós iríamos pegar justamente o Evangelho do Cristo, que é exatamente as leis e as vontades de Deus, e praticá-las no nosso dia a dia. Então a grande sacada, essa boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo, é esta revelação das leis e das vontades do Pai, o nosso Criador. E Jesus não veio à Terra como homem só para ser bonzinho, para curar enfermos, para pregar a justiça. Não veio só para dizer que o reino não é deste mundo, ou até mesmo para falar sobre a imortalidade, ou sobre a pluralidade das vidas.
Ele veio para mudar o mundo. É o desejo de Deus que esse mundo mudasse a partir do Cristo. Ele veio para incrustar no meio da sociedade o verdadeiro sentido de justiça. Por isso que ele, Jesus, disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí ele se refere às duas justiças: a de Deus, que é a que prevalece sobre tudo, e a dos homens. Porque sem justiça, Deus não existe. Isto é uma ideia básica e total. É muito simples ter que acreditar nisso. Sem justiça, Deus não existe. Então ele mandou seu filho Jesus, que veio trazer todos os ensinamentos, e este veio adubar a terra com um verdadeiro amor. Jesus deixou derramar o seu sangue pelo Calvário para que fôssemos salvos da escuridão, da alma e da penúria do espírito. Tanto que na cruz ele revelou a sua imensurável pureza e bondade. Porque nos últimos momentos de vida, para que ninguém tivesse dúvida do seu amor pela humanidade, ele nos disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isto foi mais para nós que Cristo disse do que para Deus. Deus tem esse entendimento. Então, até hoje, nós não sabemos. Muitas das vezes, nós ainda não sabemos o que fazer da nossa vida. Qual o caminho que nós temos que trilhar? E o Cristo, ele se fez carne, habitou neste planeta maravilhoso, lá nas terras do Oriente. No entanto, o seu Espírito Santo sitiou o planeta inteiro e todos os seres que aqui habitam, todos. Sejam eles crédulos ou incrédulos, sejam cristãos ou não, todos. Ele fez ressoar em cada ouvido e em cada coração a sua expressão máxima, o amor. Tanto que ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esta foi a máxima de Jesus para conosco. E em um dos seus ensinamentos, o Cristo nos falou sobre a fé. E é sobre isso que iremos falar um pouquinho nesta oportunidade, sobre a fé. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito lá: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular, e lhes perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade, ou seja, falta de crença, falta de querer acreditar, querer, porque acreditar ou não é uma opção. E é muito sobre isso que nós vamos falar.
Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está em Mateus. Veja só, a dinâmica da fala de Jesus não era muito simples também para Jesus se comunicar. Ele tinha que fazer um certo esforço, porque o homem mais sábio que pisou no planeta e falar como primeiros ensinamentos daquela forma não era tão simples. Então ele pegava alguns exemplos, às vezes até meio difícil de nós entendermos. Veja que ele fala a fé do tamanho de um grão de mostarda. Até aquele momento, o grão de mostarda, a semente da mostarda é a semente menor que existe conhecida pelo ser humano. Então, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, nós seríamos capazes de transportar montanha. Transporta-te daí e ela transportaria, e nada mais vos seria impossível. É uma passagem emblemática. Jesus nunca falou nada aos seus discípulos que ele não estivesse vivenciando a situação. Nunca. Todas as suas passagens não foram passagens que ele trouxe, ensinamentos só que ele trouxe para provocar a humanidade ou para provocar os homens da época. Ele vivenciava aquela situação. Sempre foi assim. Então pegar uma montanha e fazê-la transportar de um lugar para o outro, bastaria ter a fé do tamanho de um grão de mostarda? Dizer que a fé move montanha significa que não há nada impossível para aquele cuja confiança está firmada verdadeiramente em Deus. Se nós tivermos a fé verdadeira em Deus, somos capazes de provocar aquilo que é popularmente conhecido como milagres. Jesus falou que se alguém tiver a fé genuína, poderá dizer aos montes que se transportem de lugar. Está lá em Mateus, no capítulo 17. As montanhas, no meu entendimento, e de alguns estudiosos, que ele se referiu, pode ser interpretada como sendo uma falta de crença na sua medida imensurável, as dificuldades de toda ordem, a resistência ao bem, ao preconceito, ao orgulho, aos vícios, aos interesses materiais somente, às ilusões e outras montanhas, que atravancam o nosso caminho. E o que é pior, na maioria das vezes, somos nós que colocamos essas montanhas numa estrada que para nós já está cheia de pedras. E para agravar ainda mais, às vezes, o nosso caráter, nós depositamos a culpa no nosso próximo e até em Deus. E Jesus disse, e nada lhe será impossível. Portanto, a fé que move montanhas é aquela fé do tipo que não conhece limites. É esta fé que Jesus se referia. Se nós não conhecemos os nossos limites, nós não conhecemos. Que dirá então da nossa fé se nós potencializarmos? Todas essas dificuldades que eu disse agora há pouco seriam facilmente transportadas. Todas. Absolutamente todas.
Acontece que nós não temos ainda essa cultura interior. Nós não temos essa força como deveria ser. E nós estamos atravessando um momento, e agora, de grandes dificuldades, onde todos procuram, a seu modo, ter fé de bom se livrar dessa pandemia que está aí. Agora, quando nós pegamos a nossa fé e vamos depositar na mão de alguém, tem que ser em que mãos? E eu pergunto para vocês. Por exemplo, se vocês derem uma folha de caderno para mim e um lápis e pedir para eu desenhar alguma coisa, eu no máximo vou fazer uma arvorezinha que ninguém vai perceber que é uma árvore e uma casinha toda torta, porque eu sou ruim nisso. Então não adianta você depositar um lápis e uma folha de papel na minha mão para ver algum desenho prodigioso, não vai ver mesmo. Mas se você colocar esse mesmo material na mão de um grande pintor, ele vai fazer uma grande obra. Então, se eu pegar a minha fé que eu tenho hoje e que preciso, porque as condições são todas adversas, todos estão atemorizados, a conversa é uma só, ninguém dorme direito, está todo mundo perdendo o sono, e esta pandemia, nós devemos depositar a nossa fé nos cientistas que estão trabalhando dioturnamente para descobrir uma vacina e nas mãos de Jesus. É nas mãos de Jesus que nós temos que depositar a nossa fé. E muitas das vezes, e eu conheço várias pessoas que são religiosas, que colocam a fé no seu mais próximo representante. Vou falar aqui sem querer machucar ninguém. Coloca a mão no pastor, coloca na mão do padre, coloca na mão do pai de santo, coloca nas mãos de pessoas que representam um segmento religioso. Não colocam na mão de Jesus. É este que tem que receber a sua fé e potencializada. É ele que vai resolver tudo para nós. Porque se ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, também ninguém vem aqui senão por ele. Então é através dele que nós devemos resolver as nossas questões e pedir que ele dê sabedoria aos cientistas voltados para a medicina que possam elaborar uma vacina para nos tirar destes momentos que estamos passando de verdadeira penúria. Mas seguindo, diante do poder de Deus, então, mover montanhas, de modo algum é dificuldade. Nem mesmo é um desafio maior, porque se Moisés abriu o mar para o povo do êxodo do Egito atravessar, então transportar montanhas me parece até ser um pouco mais fácil. Mas foi o dedo de quem que abriu aquele mar? Foi o dedo de Deus. Moisés foi apenas um emissário do Senhor para que aquele prodígio acontecesse. Mas ele teve fé. Muita fé. A ponto de ser a última esperança daquele povo. Com aquele cajado ele direcionar para as águas e as águas se abrirem. Isto é fé potencializada no Criador. E desde que isso esteja em sintonia com o Senhor, a fé move montanhas, literalmente. No olhar da ciência e da nossa míope forma de enxergar as coisas, mover montanha é impossível.
Mas será mesmo? A Bíblia, lá no passado, nos mostra que não é impossível. E, na verdade, meus queridos, a fé tem uma conotação religiosa porque o Cristo apregoou-a como uma alavanca poderosa. Se não fosse ele falar sobre a fé, talvez o homem nem fizesse essa associação religiosa. E continuaria fazendo prodígios. Por quê? Nós sabemos e conhecemos ao longo da nossa vida as pessoas que não têm nenhuma ligação com religião, não acreditam em Deus, não quer nem ouvir falar nessa possibilidade, e no entanto são pessoas prósperas, são pessoas que vencem na vida. Por quê, hein? Elas têm essa força que Cristo falou no Evangelho. É claro que se você tem a fé em Deus, você passa então a agradar a Deus. E as coisas para você podem se atenuar, as dificuldades. Mas, no entanto, a fé é uma questão também de inteligência. Assim como é o perdão, uma questão de inteligência. Então nós podemos praticar prodígios como os apóstolos fizeram. Está narrado nos livros históricos. E que não passavam de um efeito natural. Ou seja, eles tinham força interior capaz de provocar esses efeitos de euforia, que eram as curas. Então tudo isto era o resultado da fé. Aquele homem que vence na vida, como se diz, que consegue atingir uma posição de destaque, nada mais fez do que perseguir a certeza de que iria triunfar. Foi isso. Ele simplesmente traçou um objetivo, foi dado um start através da vontade. Essa vontade, ela transcende a matéria. Ela vem de fora, ela é o start, a vontade. Esta vontade se projetou na mente humana e esta pessoa traçou que iria conseguir uma determinada coisa, que iria conseguir um determinado triunfo. E ele exercitou essa força interior na crença do sucesso. E conseguiu. É a fé que ele teve em si próprio. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. O mesmo ocorre com o homem de bem, que visando o seu futuro celeste, pratica as boas e nobres ações, na certeza que, através da sua fé, ele será feliz. Nesse momento também se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Com a fé não existem tendências que não se podem vencer. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que maravilha. Aqui ele diz o seguinte: se nós tivermos fé, e esta fé for uma fé de mãos dadas com o Criador, esta fé nos torna feliz. Por mais dificuldades que nós possamos ter nas nossas vidas, nós ainda conseguimos ser felizes. Quando você potencializa a fé e usa o resultado das conquistas na prática do bem e da caridade, estará com certeza acelerando o seu aprimoramento moral. E a conquista definitiva das ordens celestiais. Cristo nos disse isso. O drogado, por exemplo, poderá vencer os seus vícios através da fé. Evidentemente que se ele tiver um auxílio profissional ou multiprofissional,
pode facilitá-lo? Pode. Mas se ele tiver fé que consegue sair do vício, não tem vício que vença a fé. Não existe essa possibilidade. A fé é maior do que qualquer obstáculo. O enfermo poderá curar-se através da fé. E são várias as situações que a fé está contida no Evangelho de Jesus. Quantas pessoas não se curavam? E o que ele dizia? A tua fé te curou. Nessa fala fica claro o quão pode ser potente a força interior para modificar o nosso quadro de dor. Quão potente pode ser. Até porque nós, com o nosso negativismo, porque às vezes nos afastamos de Jesus, por uma questão ou outra, nós passamos a sofrer mais do que devíamos. Nós criamos um quadro de dor para nós. Aliás, nós criamos todas as dores. Elas não entram em nós absolutamente porque elas são atrevidas. Não. Nós é que criamos esses quadros de dores. Nós temos essa capacidade. E se temos a capacidade de criar esse quadro de dor, temos também de destruir esse quadro. Através do quê? Da fé. A fé é um fenômeno inerente ao homem, mas que deve ser despertado, deve ser trabalhado essa fé, deve ser cultivado ao longo da vida. O espírito, ele está louco para se aprimorar, ele está ávido do aprimoramento. Porque ele quer se livrar das amarras da matéria. É que quando nós encarnamos, o coitado do espírito, ele se defronta aqui com tudo que é bom e que é ruim. São os vícios, é o orgulho, todas essas mazelas humanas. E aí ele passa a sofrer, porque não é isto que ele quer. Ele veio ávido de esperanças, de ter uma vida de reconciliação com a justiça, com a verdade. Isso é o que ele mais desejou ao entrar na fila lá da reencarnação. E quando recebeu a oportunidade, ele veio todo feliz. Chega aqui, ele se depara com esse mundo da matéria, esse mundo dos vícios. E aí a gente então passa a ter uma vida de derrotas. Mas podemos mudar este quadro. Evidentemente nós não vamos lembrar daquilo que foi estabelecido para nós e conosco antes de nascermos. Mas se seguirmos o Evangelho de Jesus, tendo a certeza que esse é a nossa cartilha para a vida eterna feliz, ora, é só seguir esse Evangelho. É difícil? Sim, mas a prática torna tudo fácil. Tudo. Eu me lembro a primeira vez que me ensinaram a fazer o Pai Nosso, eu era tão criança. Foi difícil para mim decorar. Eu tinha o quê? 5, 6 anos de idade. Eu tenho mais de 70, nunca mais eu esqueci. Porque eu pratiquei ao longo da vida. Então tudo que a gente pratica se torna relativamente mais fácil. E são as leis divinas que nós temos que praticar. As leis divinas. E temos que conhecer o Evangelho, porque o homem só se transforma através do conhecimento. Conhecimento do quê? De como se faz pneu, de como se vai para a lua, como é que se manuseia com um foguete. Tudo isso é importante. É o progresso vindo com o homem.
Kardec já lá no Livro dos Espíritos fala, para nós não nos preocuparmos com o progresso, porque ele viria de qualquer forma. Então, tudo isso é muito importante. Mas se eu conhecer o Evangelho do Cristo e praticá-lo, sem dúvida, eu vou acelerar o meu aprimoramento moral. E dessa forma, eu vou poder largar esta vida tão difícil que é a vida terráquea. Porque Jesus mesmo nos disse: neste mundo havereis aflições, está lá em João. Tudo bem que logo em seguida ele disse: mas não desanime, eu venci o mundo. Que mundo? O mundo dos homens. Ele venceu o mundo dos homens. Um espírito elevado. Aí vocês vão falar, para ele foi mais fácil. Foi fácil ser pregado na cruz? Foi fácil o calvário do Cristo sendo ridicularizado, tendo todos os seus membros praticamente partidos, os seus nervos rompidos, de tanto que apanhou, sendo coroado com espinhos. Foi fácil? Ele se tornou homem, naquele momento ainda ele era homem. Ele quis passar pela dor para nos deixar o exemplo que neste mundo havereis aflições. A dor faz parte do nosso crescimento, infelizmente, porque nós esquecemos do Cristo, nós esquecemos de Deus. Então temos que passar pela dor para reativar a nossa crença de novo no Pai Celestial. É por isso que a dor está aí, batendo na porta de todo mundo, hoje, rico, pobre, classes sociais distintas, cores, de peles diferentes. Isso hoje está numa vala só, a vala do medo. Todo mundo se igualou por um bichinho invisível a olho nu. Uns dizem que é Deus atuando. Dá para apostar? Não sei. Eu não vou dar a minha opinião, só estou lembrando que alguns dizem que isto veio para sugerir ainda mais o nosso aprimoramento moral que está tão distante, mas tão distante do necessário para as nossas conquistas celestiais. Por isso, a fé é libertadora e poderosa. Ela nos ajuda a vencer todos os nossos inimigos, principalmente o medo, que é o maior deles. E ela ajuda sem precisar empunhar nenhuma arma. Você nasceu com isso dentro de você. É só você agarrar na mão do Cristo Jesus e seguir em frente. Fé é a esperança nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. É o princípio da ação e de poder que motiva as nossas atitudes diárias. Paulo de Tarso, em Coríntios, diz o seguinte: por que vivemos por fé e não pelo que vemos? Porque nós não vemos Deus, mas sabemos que Ele existe. Nós sabemos que nós somos parte dele. Ele nos criou. Ele é o nosso Pai. E nós não vemos Ele. Assim como num dia nublado, eu não vejo o sol, mas eu sei que Ele está lá. Por quê? Porque é dia. Lá na Gênesis, no capítulo 1, Deus deu, faça-se a luz. Ele disse, e a luz foi feita. E ele disse, a luz é dia e a escuridão é noite. Então eu não vejo o sol com o tempo nublado, mas em algum lugar do planeta tem muita gente vendo. E ele está aquecendo o planeta, ele está dando oportunidade na nossa vida. E eu não estou vendo.
O ar, a mesma coisa. Não existe vida material sem oxigênio aqui no planeta Terra. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Paulo disse em Hebreus: se você não crê em Deus, a sua fé não é completa. Pode-se conquistar tudo o que queremos. No entanto, a nossa vida é um presente divino. E se não aceitarmos essa condição, então por que vivemos? A fé, ela tem que ser ativa. Por isso que Jesus disse: bater a porta e ela se abrirá. Bate e a porta se abrirá. Qual é o seu trabalho? Levanta, vai lá e bate na porta. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ser ativo. Busca e acharás. Você tem que buscar para achar. Então, veja, a fé ela tem que ser ativa. Esse negócio de você sentar no sofá, pedir para Deus te dar uma determinada coisa que você deseja, que você quer, ou até mesmo a saúde, e você não procurar um socorro médico, você não ficar atento para o seu próprio organismo, para ver como é que você está se conduzindo, você vai se curar? Não, não vai. Não vai. Por quê? Porque você está de braços cruzados. A fé tem que ser ativa. E ela tem que ser sincera. Porque a fé sincera, ela age com inteligência. Você não vai querer empurrar um trem com 35 vagões lotado de aço. Você tem que ser inteligente para saber que isto para você é impossível. Então ela tem que ser inteligente. Ela não pode ser vacilante, porque quando ela é vacilante, ela é fraca. Ela demonstra as fraquezas. E a fraqueza, normalmente, vem junto de violência. Você é fraco, o que você faz? Você reage com violência para ser temido. É a sua fraqueza que está se opondo. Então a fé tem que ser sincera, tem que ser ativa e jamais ser fraca. Disse-nos Jesus: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Está em Mateus. Sim, sim para as causas divinas e não, não para as causas dos homens. A fé, então, deve ser sempre baseada no sim, sim, porque são coisas de Deus. É Deus tocando o nosso coração. Ele já nos deu essa fé ao nascermos. Assim como Cristo deu a luz crística que está ancorada no nosso peito. Nós devemos potencializar essa energia crística para fazermos prodígios. Queridos, eu gostaria de falar muito mais para vocês sobre fé. Tem muita coisa para se dizer. Mas eu vou terminar com uma mensagem que a gente escreveu para esta oportunidade. Então vamos lá. Não subjuguemos a fé, possível de mudar o mundo com a prática da renovação e aprimoramento moral. Estamos passando por uma grande fase de provação, onde temos o chamamento do plano espiritual para mudarmos a nossa conduta egoísta, viciosa e teimosa. Os governos vêm e vão, mas os dias jamais serão os mesmos ou voltarão. Cabem-nos, queridos irmãos, a mudança desse quadro nefasto e amedrontador. A oportunidade quase que derradeira para muitos. Pura e cristalina, nos implorando a mudança de atitudes. Devemos retomar o caminho da salvação e da nossa continuidade neste planeta, até que tivermos pagado todos os nossos débitos àqueles a quem um dia fizemos mal. É aqui que temos que aprender as lições que nos são impostas. Estamos esperando o quê?
O Cristo já veio e ficou no meio de nós. Os amigos espirituais que fazem parte do exército de trabalhadores do bem estão distribuindo diuturnamente, estão trabalhando e vibrando pela vitória do bem contra o mal. A hora chegou. Quem ficar neste orbe terá redobrado a sua responsabilidade, posto que terão que ser os multiplicadores do amor do Cristo ou sucumbirão na estrada da própria existência. Para os vencedores, os louros de sentar-se à direita de Jesus, após terem passado pela porta estreita, como ele nos recomenda. Que sejamos dignos de orbitar o nosso amado Mestre, sentado à sua direita ou à sua esquerda, pouco importa. Para o Rabino Nazareno, nós somos os trabalhadores de todas as horas. Vamos agradecer a sua vinda a este planeta azul e ao seu sofrimento na cruz, nos esforçando para sermos de fato um verdadeiro cristão, um servidor fiel, feliz e merecedor das glórias do Senhor. Paz e luz no mais profundo amor com as bênçãos do nosso bom pastor. Obrigado para todos vocês que nos acompanharam. Agora eu vou passar para a oração que a Rosângela vai nos fazer. Muito obrigado. Obrigado novamente, Solemar, por a oportunidade de falar através da sua casa, essa casa que a gente ama, essa casa que é nossa. Que Deus abençoe você, todos os trabalhadores e o SEM. Que Ele possa estar sempre de portas abertas para socorrer aqueles nossos irmãos que são mais infelizes do que nós e que buscam o clamor do amor. Muito obrigado. Muito bem. Olá, gente. Não, essa não mexe na transmissão. Tudo bem, pessoal? Bela palestra, podemos compartilhar hoje da fé, não é mesmo? E agora o nosso outro momento especial. O nosso outro momento especial é o da oração. Antes disso, vamos falar oi aos nossos amigos. Se eu não falar o nomezinho, dá um oi aí pra mim, tá bem? O Ricardo e a Raquel de Eldorado, a Rosinha e o Doni de Jacupiranga, Helenice de Araçatuba, o Hélio de Dracena, a Débora, a Silene, quanto tempo, amada? Cleusa, Emília, Soeli, o Henrique de Jacupiranga, Heloísa, Luísa, Solemar Fofa, Viviane querida, Josiane, Celina, tudo bem, amada? Verônica, a Elis de Presidente Prudente e a Jaci de Capão Bonito. Esqueci de alguém? Todos bem-vindos, amigos que sempre estão conosco aqui. Amanhã nos encontraremos no Facebook do Centro Reflorescer para mais uma live. Então agora vamos respirando lento e profundamente. Inspira 4, retém 6 e expira 10. Vamos nos enchendo do Espírito do Cristo e vamos deixando ir de nós tudo aquilo que nos traz dor e sofrimento. Inspira 4, retém 6 e expira 10. Mestre querido, vos damos graças à oportunidade do Evangelho desta noite. Permita, Senhor, que os teus benfeitores possam adentrar os nossos lares, dissipando todo e qualquer miasma que lançamos no ambiente físico, higienizando, harmonizando, tornando o ambiente mais salutar para a nossa vivência diária. Mestre querido, que as tuas bênçãos de amor possam adentrar pelo nosso coronário, lá em nosso topo da cabeça, descendo pelos nossos centros de forças, espargindo para as nossas células, nos enchendo do teu Espírito em nós, Mestre querido, renovando a nossa fé, a nossa esperança,
nos equilibrando, mostrando a luz do nosso caminho, trazendo-nos a sabedoria necessária para que possamos fazer melhor a cada dia, para que não caiamos em erros e tentações, para que possamos estar vigilantes, não cedendo ao desânimo, ao medo, à tristeza, ao desespero. Faça-se a sua luz, Senhor, em nossa mente e em nosso coração. E que estas mesmas vibrações de amor possam ser dirigidas aos nossos antepassados, os nossos queridos que estiveram aqui antes de nós, nos possibilitando essa existência, nos possibilitando o dia de hoje. Mestre amado, leve também essas doces vibrações de amor e nosso pedido de perdão aos nossos inimigos, encarnados e desencarnados, onde quer que eles possam se encontrar, desfazendo os nós, as amarras, as algemas que nos aprisionam por séculos, talvez milênios. Respirando lenta e profundamente, amados, vamos potencializar a nossa doação, a nossa vibração de amor em 1 milhão. Porque agora nós vamos doar para os nossos irmãos. Vamos unindo nosso coração a Cristo Jesus, para que eles possam levar deste bioplasma a todos os nossos irmãozinhos recém-desencarnados, vitimados por esta enfermidade, de volta, ou por qualquer outra, e que eles possam ser acolhidos, amparados, confortados, assim como os seus familiares que por aqui ficaram. Os seus familiares que aqui ficaram possam receber a mesma bênção, possam receber da mesma luz, possam receber do mesmo conforto. Mestre querido, permita, Senhor, que os teus benfeitores possam levar estas vibrações de amor a todos os cantos, a cada lar aflito, a cada coração aflito, Senhor, possa ser levado as tuas bênçãos, para confortar cada família, cada pai, cada mãe, cada um dos nossos irmãos, onde quer que eles se encontram. Mestre de Nazaré, que essas vibrações de amor possam visitar todos os hospitais, todos os leitos de dor, e que esses nossos irmãozinhos possam receber a cura, a fé e a esperança renovada. Mestre querido, leve então essas vibrações de amor aos nossos governantes, onde quer que eles se encontram. Vamos fazendo uma cúpula protetora em torno do nosso presidente e dos governantes de todo o planeta, para que os espíritos inferiores malfazejos não encontrem acesso aos nossos dirigentes, para que eles possam nos conduzir de maneira segura. Mestre amado, possa levar desse bioplasma, fazendo uma barreira protetora em torno do planeta Terra, para que nenhuma ação inferior encontre acesso em nós, nos desequilibrando e perturbando, instalando ao caos nesse momento transitório que estamos vivenciando. Que as amarras, que as algemas, que todos os miasmas celestiais possam ser desfeitos com estas vibrações de amor que ora ofertamos aos benfeitores do Cristo. Vibramos amor, muito, muito, para que esses benfeitores possam cuidar da terra, possam cuidar dos espíritos aqui encarnados, possam cuidar dos desencarnados e dos espíritos obsessivos que porventura tentam contra nós. Vamos respirando lenta e profundamente, nos enchendo do Espírito do Cristo em nós, agradecendo, Senhor, pelo que temos, pelo que somos e por quanto recebemos. Seja a luz, Mestre, a iluminar os nossos pensamentos e os nossos corações.
que as suas bênçãos possam se derramar no CEEM, em seus trabalhadores e todas as casas que trabalham em favor dos nossos irmãos, levando o teu evangelho de luz. Que assim seja, Mestre. E assim, então, encerramos, Osmar? Encerramos. Muito obrigado, Ricardo Borges. Muito obrigado, meu grande amigo. Eudorado, né? Eudorado. Ricardo Eudorado. Ele e a Raquel, sua esposa. Pessoas muito, mas muito do nosso coração. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E a gente então está concluindo o nosso trabalho. Mais uma vez, grande abraço a vocês. A Solemar, que nos convidou. Estamos sempre à disposição. Até amanhã. Até mais. Tchau, Jesus tchau. no comando. Tchau, tchau.